Se o medo tem tomado conta do seu coração, se há noites em que a mente não silencia e a alma parece estar à beira do desespero, este é o momento em que o céu o encontra. Nada é acaso quando o Espírito Santo decide agir. Quando o coração humano chega ao limite, Deus envia o remédio. E hoje o remédio é uma presença. São Rafael, o arcanjo da cura, o médico divino que visita as almas cansadas para restaurar nelas o equilíbrio e a confiança. Há medos que o corpo sente, mas que nascem muito antes, no mais profundo da alma. Medos que não têm nome, mas que se manifestam como ansiedade, como insônia, como uma inquietação constante. Medos que fazem o coração acelerar e a esperança enfraquecer. Mas Deus conhece a raiz de cada temor. Ele sabe o que o mantém acordado, o que o faz duvidar, o que o impede de respirar em paz. E é por isso que ele enviou São Rafael, não apenas para confortar, mas para curar. Rafael desce agora, trazendo em suas mãos a luz verde e dourada da presença divina, que dissolve o medo como o sol dissipa a névoa. Essa luz não é metáfora, é realidade espiritual. Ela se move pelo invisível, alcançando os lugares da alma onde a palavra humana não chega. Ela percorre memórias, pensamentos e sentimentos, purificando-os um a um, até que a paz do Espírito Santo volte a habitar o interior do ser. O medo é o grito da alma que se esqueceu de confiar. Mas toda vez que a alma se volta a Deus, ela se recorda de quem é e de quem a sustenta. São Rafael não o chama para lutar contra o medo, mas para deixá-lo ser transformado pela fé. A luz de Deus não nega a escuridão, ela entra nela e a vence. E é isso que começa a acontecer agora. Enquanto esta oração for pronunciada, abra o coração e permita que o Espírito Santo sopre dentro de você. Respire com calma. Deixe que cada palavra se torne uma semente de luz. Onde há medo, a fé florescerá. Onde há dúvida, a confiança será restaurada. Onde há solidão, a presença divina se revelará. Hoje o céu o chama pelo nome. Não apenas para que escute, mas para que seja tocado. Esta não é uma oração qualquer. É um encontro com a misericórdia que cura, com o amor que dissipa o medo e com a paz que o Espírito Santo deseja selar dentro do seu coração. Fique neste momento. Escute. O milagre já começou, o mistério do medo, quando a alma se esconde da luz. O medo é um dos mistérios mais profundos da alma humana. Ele nasce do esquecimento de que somos amados, de que há um Deus que sustenta todas as coisas e que nada acontece fora do olhar dele. O medo não é apenas um sentimento, é uma sombra espiritual. Ele se infiltra nos pensamentos, distorce percepções, faz o coração acreditar que está só. Quando a alma perde a lembrança da presença divina, ela tenta sobreviver pela força, e é nesse esforço que se cansa, se confunde e se esconde da luz. O medo é muitas vezes o disfarce da falta de confiança. Ele aparece quando o amor ainda não encontrou espaço suficiente para reinar. Como diz a Escritura, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, mas o perfeito amor lança fora o medo. O medo é o vazio deixado pela ausência da confiança. Por isso ele não se vence com lógica, mas com presença. É o amor de Deus que o dissolve, não a razão. O inimigo conhece essa fraqueza e a usa como arma. Ele sussurra ao coração palavras de dúvida, faz parecer que Deus se afastou. Convence a alma de que ela precisa se proteger sozinha. Assim o medo cresce, alimentado pela mentira. Mas São Rafael, o mensageiro da cura, vem para revelar a verdade. Deus nunca se ausenta. Mesmo nas horas em que o silêncio parece abandono, o Senhor está ali, sustentando cada batimento do seu coração. Há medos que têm origem no passado.
traumas, rejeições, decepções. Há outros que nascem do futuro, incertezas, ameaças, preocupações. Em todos eles o mesmo padrão. A alma olha para fora, mas não para cima. São Rafael a convida a fazer o contrário, elevar o olhar ao céu, recordar que existe um amor maior que o tempo, mais forte que o sofrimento e mais real do que qualquer pensamento. O medo é vencido não pela fuga, mas pela rendição. Ele cessa quando a alma se ajoelha e diz: Senhor, eu confio. É nesse momento que a luz divina encontra brecha para entrar. É assim que o arcanjo Rafael age, não removendo as circunstâncias, mas transformando a percepção. Ele ensina a alma a enxergar a presença divina mesmo dentro da escuridão. Quando o medo é iluminado, ele perde o poder. Quando a alma é tocada pela confiança, ela volta a respirar. O medo não desaparece por completo de uma vez, mas se torna pequeno diante da fé. E cada vez que você invoca São Rafael, essa luz se expande um pouco mais, empurrando a sombra para longe, até que reste apenas a paz que vem do Espírito Santo. A voz de Deus no silêncio do coração ansioso. Quando a alma está tomada pelo medo, ela busca respostas em todos os lugares, menos no silêncio. Ela corre, pensa demais, fala consigo mesma e tenta compreender o que apenas o coração em paz pode ouvir. Mas Deus não fala no tumulto das emoções. A voz divina não se impõe sobre o ruído. Ela se revela na calma, na quietude, na pausa. É no silêncio que o Espírito Santo se manifesta, e é nesse silêncio que o arcanjo Rafael o conduz agora. O coração ansioso é como um mar em tempestade. Cada pensamento é uma onda, e cada emoção um vento contrário. Deus deseja acalmar essas águas, mas para isso é preciso permitir que ele entre no barco. O medo grita, o Espírito Santo sussurra. O medo exige explicações. Deus oferece presença. Enquanto a mente procura controlar o futuro, o Espírito Santo lembra que a fé consiste em confiar, mesmo sem entender. No livro dos Reis, Deus não se revelou a Elias no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte, mas na brisa suave. É nessa mesma brisa que ele continua a falar. São Rafael é o mensageiro dessa presença serena. Ele ensina o coração a silenciar os ruídos interiores, a reconhecer que o silêncio não é ausência, mas plenitude. O silêncio é o espaço onde a alma e Deus se encontram sem intermediários, onde as palavras se tornam desnecessárias e o amor fala sem som. A ansiedade é o sinal de que o coração tenta resolver sozinho o que só o céu pode ordenar. É nesse momento que Rafael se aproxima e toca suavemente a mente inquieta, dizendo: acalme-se, o Espírito Santo está aqui. Então, o que era confusão começa a se organizar. O que era pressa se transforma em espera. E o que era desespero se converte em entrega. O silêncio de Deus não é descaso, é direção. Ele fala quando a alma está pronta para escutar, e às vezes o preparo exige o vazio. É esse vazio que São Rafael preenche agora com a paz que vem do alto. Ele guia o coração para um estado em que as preocupações perdem importância e o amor divino se torna suficiente. A mente tenta resistir, mas o Espírito Santo vence suavemente, como um perfume que invade o ar sem pedir permissão. Neste instante, feche os olhos e permita que esse silêncio o envolva. Não lute contra ele, não o tema. Dentro dele está a voz que o criou. Dentro dele, o Espírito Santo está moldando o que o medo tentou destruir. E quando o coração finalmente se aquieta, a alma reconhece: Deus nunca se calou. Eu é que estava gritando alto demais para ouvi-lo. São Rafael permanece ao seu lado, sustentando esse silêncio sagrado. Ele sabe que é nesse espaço de serenidade
que o medo se dissolve e a fé floresce. Deixe então que a paz do Espírito Santo se instale. Ela não chega com barulho, mas com presença. E quando ela chega, a alma enfim descansa. São Rafael, o anjo que cura o medo e restaura a confiança. Entre todos os anjos, São Rafael é aquele que carrega o remédio para as feridas da alma. Ele não é apenas um mensageiro, é um médico do céu enviado para restaurar aquilo que o medo corrompeu e o pecado deformou. Sua missão é trazer de volta o equilíbrio entre a mente, o coração e o espírito, para que o ser humano possa novamente confiar em Deus, em si mesmo e na vida. O medo é a doença do coração que esqueceu o amor, e Rafael é o anjo que o faz lembrar. No livro de Tobias, São Rafael surge não com a aparência de guerreiro, mas como companheiro de jornada. Ele caminha ao lado, ensina o caminho, protege e cura. Ele não impõe força, ele inspira confiança. É assim que ele age também agora, caminhando ao seu lado enquanto você enfrenta as incertezas e os pensamentos que o fazem duvidar. Cada vez que você o invoca, ele se aproxima, trazendo consigo a presença do Espírito Santo, que expulsa o medo pela raiz e planta no lugar dele a serenidade da fé. O medo faz a alma olhar apenas para o que pode dar errado, enquanto Rafael a ensina a enxergar o que Deus ainda pode fazer. Ele fala dentro do coração em tom firme e compassivo. Não temas. O mesmo Deus que te sustentou até aqui continuará a te guiar. Quando ele pronuncia essas palavras, o coração volta a respirar. É como se uma força interior, esquecida e silenciosa, se reacendesse e dissesse: sim, eu posso confiar novamente. São Rafael não apenas cura o medo, ele o transforma em caminho de crescimento. Ele faz do medo uma escola espiritual, um campo onde a fé aprende a florescer. Porque o verdadeiro milagre não é viver sem medo, mas não deixar que o medo governe o coração. Ele cura não apenas a emoção, mas a causa, a ferida espiritual que o gerou. Ele toca o ponto em que a alma parou de confiar, e ali ele acende a luz de Deus. Muitos esperam de Deus um sinal externo, um acontecimento extraordinário. Mas Rafael mostra que o verdadeiro milagre acontece dentro. Ele não muda as circunstâncias de fora, ele muda a maneira como o coração as enxerga. E é nessa nova visão que a confiança renasce. O medo se torna pequeno diante da grandeza divina, e o coração, antes inquieto, se recolhe na certeza de que está protegido. O arcanjo da cura agora passa sobre você com asas de luz. Ele toca sua mente e apaga as imagens que alimentavam o temor. Ele toca seus ouvidos e silencia as vozes interiores que diziam que você não conseguiria. Ele toca seu peito e retira o peso que o impedia de respirar. E sobre esse espaço limpo, o Espírito Santo sopra vida, paz e coragem. Deus o enviou não apenas para aliviar, mas para renovar. Rafael vem para lembrá-lo de que a confiança é o idioma do céu e quem confia jamais é derrotado. Onde ele chega, o medo perde território, a ansiedade se desfaz e o amor de Deus se torna presença viva. Permaneça aberto, porque é nesse estado que o milagre se cumpre. Quando o corpo sente o que a alma cala. Há dores que o corpo manifesta e que não pertencem ao corpo. São sintomas do que a alma não conseguiu expressar, sinais físicos de uma ferida espiritual que permanece oculta. O medo, quando não é tratado pela luz da fé, procura abrigo nas entranhas, nas tensões, nas palpitações, nas noites de insônia. Ele se instala no corpo porque a alma tenta esconder o que ainda não aprendeu a entregar. E assim o ser humano, criado para ser templo da presença divina, passa a carregar no próprio corpo o reflexo daquilo que o espírito não suportou sozinho. Deus conhece esse mistério,
Ele sabe que o corpo e a alma não são inimigos, mas espelhos um do outro. O corpo fala quando a alma se cala. Por isso, o medo que não é curado no coração se torna dor na carne. É por isso que São Rafael, o médico divino, é enviado, não apenas para restaurar o interior, mas também o físico. Quando a luz de Deus toca a alma, o corpo sente o alívio. Quando o perdão é concedido, a respiração muda. Quando a confiança volta, o coração desacelera. A cura espiritual se torna visível. São Rafael atua onde a medicina humana não alcança. Ele toca a origem do desequilíbrio, o ponto onde a emoção ferida se transformou em sintoma. Sua presença é sutil, mas transformadora. Quando ele passa, o peso nos ombros se dissolve. As tensões se desfazem e a paz começa a se manifestar como bem-estar. Não é milagre que nega a ciência, é a graça que revela que o corpo e a alma pertencem ao mesmo Criador. O medo adoece porque rouba o ritmo natural da vida. Ele prende a respiração, contrai os músculos, endurece o semblante. Ele faz o corpo viver em estado de alerta, como se o perigo fosse eterno. Mas o Espírito Santo, quando é invocado, traz de volta o ritmo da confiança. Ele devolve ao corpo o descanso que nasce da certeza de estar protegido. O arcanjo Rafael é o instrumento dessa restauração. Ele sopra vida sobre o corpo cansado, aquece a pele fria do medo e faz o sangue fluir em paz. Neste momento, imagine o toque de Rafael percorrendo sua fronte, descendo pelo peito, alcançando o coração e purificando o que estava preso. A tensão emocional começa a ceder. O coração aprende a bater com calma e o corpo volta a reconhecer que está em segurança. Deus habita em você, e onde Deus habita, o medo não reina. A cura integral acontece quando o corpo e a alma se reconciliam. São Rafael reconduz o ser humano à harmonia que existia no início, antes que o pecado introduzisse o medo no coração. Ele o recorda de que você foi criado para viver em paz, não em alerta. O medo é uma distorção passageira, mas a confiança é sua essência. Deixe que o Espírito Santo respire em você. Permita que o toque de Rafael alcance cada parte do seu ser. O medo será dissipado e em seu lugar nascerá um repouso profundo, o repouso de quem sabe que Deus está presente até no que não compreende. O corpo, então, deixa de ser campo de batalha e se torna altar da graça, lugar onde o divino e o humano se encontram. O óleo da serenidade, a unção do Espírito Santo. Quando a alma se abre à presença de Deus, algo sobrenatural acontece. É como se um óleo invisível começasse a descer do céu. Um bálsamo de serenidade que penetra suavemente nas feridas da mente e do coração. Essa unção não é apenas simbólica. É o próprio Espírito Santo agindo, trazendo equilíbrio onde havia confusão, leveza onde havia peso e esperança, onde antes reinava o medo. São Rafael é o portador desse óleo divino. Ele o traz em suas mãos, preparado pelo amor do Altíssimo, e o derrama sobre a alma que se rende. O medo endurece o coração, torna os pensamentos rápidos, o corpo tenso e a respiração curta. Mas quando o Espírito Santo unge, o coração se desacelera, a mente silencia e o corpo aprende a descansar outra vez. Essa serenidade não vem do mundo, nem de técnicas humanas, mas da presença de Deus habitando dentro de quem crê. É o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio e trouxe ordem ao caos, agora pairando sobre você para restaurar o equilíbrio interior. A unção do Espírito Santo não remove as batalhas, mas muda a forma como você as enfrenta. Ela é força e calma ao mesmo tempo. Enquanto o mundo tenta anestesiar a dor, o Espírito Santo transforma a dor em fé. Ele unge a ferida para que pare de sangrar, unge o pensamento para que pare de temer.
unge o coração para que volte a amar. E tudo isso acontece de maneira silenciosa, profunda, sem espetáculo. Imagine agora o arcanjo Rafael aproximando-se de você. Ele segura um pequeno frasco luminoso e dentro dele brilha o óleo celestial. Quando ele o abre, o ambiente espiritual se enche de paz. Ele toca sua fronte e a luz se espalha por todo o seu ser. Você sente o calor suave do Espírito Santo entrando, dissolvendo tensões, desfazendo angústias. Cada parte da alma que vivia em sombra começa a ser iluminada. Cada parte do corpo que carregava o medo começa a se soltar. Essa unção é um gesto de consagração. Ela marca a alma como pertencente a Deus. Ela sela o coração com o selo da confiança e o protege de todo ataque do medo. Depois de ungida, a alma reconhece a voz de Deus com mais clareza e se move com mais segurança. Ela aprende a permanecer em paz, mesmo quando o vento sopra forte, porque o Espírito Santo habita nela de forma viva e constante. A serenidade é o sinal da cura. Ela não é ausência de movimento, mas harmonia no meio dele. O Espírito Santo não silencia a vida, ele a harmoniza. São Rafael, como ministro da cura divina, estende sobre você essa serenidade agora. É o óleo da fé sendo derramado sobre o medo. É o perfume da esperança substituindo o peso da dúvida. Deixe que essa unção o envolva completamente. Sinta a presença de Deus tornando-se tangível, real, concreta. Cada respiração é agora um sopro do Espírito. Cada batimento do coração é um lembrete de que a paz do céu já começou a habitar dentro de você. O medo perde o nome. O tempo desacelera e a alma descansa na certeza. O Espírito Santo está aqui, e onde ele está, não há espaço para o temor. A oração de entrega: Senhor, eu entrego meus medos. Há um instante em que a alma, cansada de lutar, compreende que sozinha não pode vencer. É o momento em que o controle se transforma em cansaço e o cansaço em rendição. É nesse ponto que a verdadeira cura começa. A entrega não é desistência, é o ato mais profundo de fé. É quando o ser humano diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não posso, mas Tu podes. São Rafael permanece ao lado de quem faz essa prece, sustentando o coração que decide se abrir. O medo nasce do desejo de dominar o que é incerto. Mas ninguém domina o que pertence a Deus. Entregar o medo é devolver ao Criador o peso que nunca foi seu. É reconhecer que a vida não está fora de controle, apenas fora do nosso controle, e que o controle de Deus é mais sábio, mais terno e infinitamente mais seguro. A alma que se entrega descobre o descanso que o mundo não conhece. Diga em silêncio ou com voz trêmula, mas diga de coração: Senhor, eu te entrego os medos que me paralisam, as lembranças que me atormentam e as incertezas que me sufocam. Eu te entrego o que temo perder, o que não posso resolver e o que ainda não compreendo. Toma em tuas mãos o que em mim é frágil e transforma em confiança. Cura o que o medo distorceu e devolve-me o olhar sereno que só existe em quem te confia plenamente. Quando essa prece é feita, o céu se move. O Espírito Santo recolhe cada palavra e a transforma em ação. A alma, antes oprimida pelo medo, começa a ser preenchida por uma leveza inexplicável. São Rafael toca o coração e derrama sobre ele a mesma força que um dia deu a Tobias coragem para seguir um caminho desconhecido. O medo não desaparece de uma vez, mas se dobra diante da fé. O poder de Deus começa a reorganizar o interior. A entrega é o maior ato de liberdade que o ser humano pode realizar. Porque quem confia em Deus não vive à mercê do acaso. Vive conduzido pela providência. O medo pode visitar, mas não pode reinar.
Ele perde espaço quando o coração aprende a repetir: faça-se em mim segundo a tua vontade. É a oração de Maria, a oração dos que sabem que a obediência gera paz. Neste momento, imagine-se colocando suas angústias nas mãos do arcanjo Rafael. Ele as eleva ao trono de Deus e cada medo se transforma em luz. O que era dor se torna oferta. O que era desespero se torna adoração. Deus aceita sua entrega, porque ela é verdadeira. E toda entrega verdadeira é recebida como sacrifício agradável ao Altíssimo. Agora, o coração sente o que antes apenas sabia. Há uma presença viva que o sustenta. O medo se dissolve não porque tudo se resolveu, mas porque Deus assumiu o controle. O Espírito Santo se move em você e São Rafael o acompanha, selando esta entrega com o selo da confiança. Deste momento em diante, você não carrega mais sozinho o que antes o sufocava. A partir de agora você caminha amparado, e a alma que se entrega é, enfim, a alma que encontra paz. A luz verde de São Rafael, cura emocional e restauração interior. A partir do instante em que o coração se entrega, a luz de Deus começa a agir com liberdade. É uma luz viva, suave e profunda, que vem das mãos do arcanjo São Rafael e se espalha como aurora espiritual sobre a alma. Essa luz tem cor, um verde que não pertence à terra, o verde da cura, símbolo da esperança e da regeneração. Onde ela toca, a escuridão se desfaz. Onde ela entra, o medo perde força. Essa luz não é imaginária, é real na dimensão do Espírito. Ela é o reflexo do amor de Deus que atravessa o invisível para restaurar o ser humano por inteiro. Imagine essa luz verde dourada descendo sobre você. Ela começa no alto da cabeça e percorre cada parte do corpo, alcançando o coração, a mente e as memórias. Ela entra em lugares que estavam fechados há muito tempo, lembranças antigas, culpas guardadas, feridas escondidas. Ela não julga, não invade, apenas ilumina. E o que era dor começa a se transformar em paz. É a presença do médico divino, realizando uma cirurgia espiritual silenciosa, sem instrumentos, apenas com luz. São Rafael sabe que os medos se alimentam das sombras. Ele não luta contra elas, ele acende a claridade. Sua luz revela que o mal nunca teve o poder que parecia ter. O inimigo se disfarça de escuridão, mas a luz o expõe como vazio. Por isso, quando Rafael ilumina a alma, ela desperta. Ela percebe que o medo era apenas a ausência da confiança e que Deus nunca deixou de estar presente. Essa luz também purifica os sentimentos. Ela atravessa o coração e remove o peso do ressentimento, do cansaço, da desilusão. Ela penetra os pensamentos e limpa o olhar interior. A alma, antes oprimida, começa a respirar novamente. A respiração se torna profunda. O peito se abre e o corpo acompanha o movimento do espírito. É a cura emocional acontecendo de forma integral, não por esforço, mas por presença. Cada raio de luz que São Rafael emana é um toque do Espírito Santo. Essa luz não apenas cura, ela reorganiza. Ela refaz o eixo interior, alinha o coração com a vontade de Deus e reconduz a mente à verdade. O medo, que antes era um grito constante, se torna um sussurro distante. A alma, agora fortalecida, percebe que o poder de Deus é maior do que qualquer ameaça. Enquanto essa luz o envolve, algo dentro de você muda. Você deixa de pedir apenas para ser aliviado e começa a desejar ser transformado. A paz deixa de ser um sentimento e se torna um estado. São Rafael permanece diante de você, silencioso, irradiando essa luz contínua. O ambiente se enche de uma presença
que não pode ser descrita, apenas reconhecida. Permaneça assim por alguns instantes, como quem se deixa curar. Deixe que o Espírito Santo use essa luz para dissolver todo o medo ainda escondido. Sinta o coração leve, o corpo relaxado, a mente serena. A paz que agora o envolve é o selo da cura divina. Ela vem de Deus, atravessa Rafael e repousa em você. E quando ela se instala, nada mais é igual. Porque a alma curada nunca volta a ser o que era. A voz do Espírito Santo, a paz que supera o entendimento. Quando a luz de São Rafael se estabelece na alma, o coração finalmente se torna capaz de ouvir o que antes o medo abafava. A voz do Espírito Santo. Essa voz não chega com som, mas com certeza. Não é ruído, é direção. Ela fala de dentro para fora, revelando verdades que não vêm do raciocínio, mas da comunhão. É a voz que não grita, mas que acalma. É o murmúrio de Deus no interior da alma humana. A paz do Espírito Santo é diferente da tranquilidade que o mundo promete. Ela não depende das circunstâncias nem da ausência de problemas. É uma paz que nasce da presença e não da explicação. Quando o Espírito fala, ele não responde às perguntas, ele dissolve a necessidade delas. Ele não muda as situações, ele muda o coração. É por isso que São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz: A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a paz que o Espírito Santo agora deposita em você. O medo sempre tenta convencer o coração de que algo está prestes a dar errado. O Espírito Santo faz o contrário. Ele recorda que tudo está sob controle. Quando ele fala, as dúvidas se dissipam. O tempo parece desacelerar. E a alma reconhece que não precisa entender para confiar. Essa é a sabedoria celestial. Descansar antes de ver. Confiar antes de compreender. O Espírito Santo não argumenta com o medo. Ele o silencia com amor. São Rafael, mensageiro do Espírito, permanece ao seu lado enquanto essa voz interior se manifesta. Ele protege a comunicação entre o divino e o humano, afastando as distrações e as interferências que tentam roubar a clareza. Ele assegura que a palavra de Deus encontre espaço no coração. E quando essa palavra se instala, ela cura o que nenhuma outra voz poderia curar. Permita-se escutar. Talvez o Espírito Santo não lhe diga o que você esperava ouvir, mas ele lhe dará o que realmente precisa: paz. A paz que não vem das respostas, mas da confiança. A paz que não elimina o medo pela força, mas o dissolve pela luz. A paz que transforma cada lembrança dolorosa em parte do testemunho da sua fé. Nesse instante, o Espírito Santo sussurra em seu interior: Não temas, eu estou contigo. Essas palavras não são metáforas, são promessa. São o lembrete de que o amor divino o envolve completamente. A alma que escuta essas palavras se refaz. A mente se aquieta. O corpo se torna leve. É como se toda a criação parasse por um instante para contemplar o retorno da paz. Essa é a voz que o medo não suporta ouvir. Porque o medo vive do ruído e o Espírito fala no silêncio. O medo vive da dúvida e o Espírito fala da certeza. O medo faz fugir e o Espírito ensina a permanecer. São Rafael estende suas asas sobre você e protege esse momento, para que essa voz divina continue ecoando dentro da alma, mesmo quando o mundo tentar se impor lá fora. A paz que você sente agora é o testemunho de que o Espírito Santo falou. Ela ultrapassa o entendimento humano porque vem do coração de Deus. Guarde-a, proteja-a, viva a partir dela, porque quem ouve o Espírito uma vez jamais volta a ser o mesmo. O medo perde seu domínio
e o amor se torna o novo centro da vida. Reaprendendo a respirar, o espírito que dá vida. Há algo profundamente espiritual no ato de respirar. Desde o princípio, o sopro de Deus é o que transforma o barro em vida. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. É esse mesmo sopro divino que o Espírito Santo renova agora em você. O medo encurta a respiração, prende o ar, enrijece o peito, mas Deus o convida a respirar de novo, a inspirar a vida que vem dele, a permitir que o sopro do Espírito percorra corpo e alma, restaurando o que a ansiedade havia interrompido. O Espírito Santo não sopra apenas para sustentar a vida física, mas para reacender a vida interior. Ele inspira coragem e expira paz. Cada respiração se torna um ato de fé. Ao inspirar, você acolhe o Espírito. Ao expirar, você devolve a ele o que já não precisa carregar. É um movimento sagrado, receber e entregar, confiar e descansar. São Rafael ensina a respirar como quem ora, a transformar o ar que entra em gratidão e o ar que sai em libertação. A alma que vive sob o domínio do medo vive em apneia espiritual. Ela tenta sobreviver sem respirar Deus. Mas quando o Espírito Santo sopra, o medo perde o fôlego e a vida volta a pulsar. É o mesmo sopro que Jesus concedeu aos discípulos após a ressurreição, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse gesto não pertence ao passado. Ele acontece agora, toda vez que o coração se abre. Imagine São Rafael ao seu lado, levantando uma das mãos e abrindo diante de você um espaço de luz. Ele olha para o céu e, em silêncio, convida o Espírito Santo a soprar sobre sua vida. Você sente o ar diferente, mais leve, mais puro. Ele entra e percorre todo o seu ser. Onde havia tensão, há relaxamento. Onde havia medo, há alívio. Onde havia desordem, há harmonia. Esse é o sopro que cura, o vento que liberta, a respiração que devolve à alma o ritmo da criação. Respirar é lembrar-se de que se está vivo, e viver é lembrar-se de que se depende de Deus. O medo faz o ser humano achar que precisa controlar o ar, mas a fé o ensina a recebê-lo como dádiva. Cada respiração é uma confissão silenciosa. Eu confio. É a oração que não usa palavras, mas reconhece o Criador a cada movimento do pulmão. O Espírito Santo transforma o simples ato de respirar em comunhão, e São Rafael permanece ao seu lado para que você nunca mais se esqueça desse gesto sagrado. Agora, respire profundamente. Inspire a presença divina. Sinta o Espírito Santo preencher cada espaço que o medo ocupava. Expire devagar e imagine o medo saindo como névoa dissolvida pela luz. Esse é o exercício da alma curada. Respirar o amor, exalar a fé. E quando esse ritmo se torna constante, o medo perde o domínio. O coração se estabiliza e o corpo se alinha à presença de Deus. Você está reaprendendo a respirar como no primeiro dia da criação. O Espírito que lhe deu vida está novamente dentro de você. E cada respiração é agora um testemunho silencioso da vitória do amor sobre o medo. A noite curada, quando o sono volta a ser descanso. Há noites em que o medo se torna mais forte, em que a mente insiste em reviver o que doeu e em prever o que ainda nem aconteceu. A escuridão que deveria trazer repouso passa a ser o cenário das inquietações. O corpo quer dormir, mas a alma está em alerta. O medo transforma a noite em vigília de angústia e o coração cansa de esperar pelo amanhecer. Mas o céu não abandona quem sofre no silêncio da madrugada.
É justamente nesse tempo de vulnerabilidade que São Rafael se aproxima, não apenas como curador, mas como guardião do sono. O medo da noite é o medo do invisível. É o temor de perder o controle, de fechar os olhos e não saber o que o espera. Mas a fé é o contrário disso. É a confiança de que, mesmo quando os olhos se fecham, Deus continua vigilante. O Espírito Santo vela sobre aqueles que se entregam. É Ele quem sustenta o coração quando o corpo repousa. É Ele quem transforma a escuridão em refúgio. E São Rafael é o ministro dessa paz noturna. Ele cobre o lar com sua luz verde e dourada, traçando sobre cada quarto o sinal da cruz e proclamando: aqui não há espaço para o medo, porque aqui habita o Espírito de Deus. O sono, quando abençoado, é mais do que descanso físico, é um sacramento silencioso. Enquanto o corpo repousa, o Espírito Santo trabalha. Ele reorganiza o interior, cura pensamentos, alivia memórias, restaura a energia da alma. São Rafael, médico das emoções, toca a mente exausta e desfaz o nó da preocupação. Ele limpa o coração dos resíduos de ansiedade acumulados durante o dia. E quando ele toca, o sono deixa de ser fuga e se torna comunhão. Imagine neste momento o arcanjo Rafael aproximando-se do seu leito. Ele coloca uma de suas mãos sobre sua cabeça e a outra sobre o seu coração. Um brilho suave o envolve. O ar muda, o ambiente se silencia. O Espírito Santo desce como uma brisa sobre você e sua mente começa a desacelerar. O coração encontra ritmo, o corpo se solta e o peso do dia se dissolve. As sombras perdem significado e o medo, sem alimento, se apaga. Deus deseja que suas noites sejam santas, porque o repouso também é parte da cura. É durante o sono que o Espírito Santo fala por meio de sonhos, inspira soluções, revela caminhos. É nas horas silenciosas da noite que a alma ouve o que o ruído do dia não permitia escutar. São Rafael permanece ali vigiando. Ele impede que as forças contrárias perturbem o descanso, protege a mente de pensamentos de medo e guarda o coração para que acorde em paz. Quando o sono volta a ser descanso, o amanhecer se torna bênção. A alma desperta renovada, o corpo fortalecido, e o primeiro pensamento é de gratidão. Isso é sinal de que o Espírito Santo cumpriu sua obra durante a noite. A cada nova madrugada curada, o medo perde mais território. E cada vez que São Rafael visita seu descanso, ele deixa como marca o perfume da serenidade divina. Prova de que o amor de Deus não dorme, mas vela. Durma, portanto, com fé. Não há perigo onde Deus é presença. Feche os olhos como quem confia e permita que o Espírito Santo respire em você durante o sono. Quando despertar, saberá que o medo se foi e em seu lugar habita uma paz que não se explica, apenas se vive. A gratidão como selo da cura. Toda cura espiritual se completa com um gesto de gratidão. Quando o coração agradece, ele confirma que reconhece a ação de Deus. A gratidão é o selo que encerra a obra do Espírito Santo, a resposta da alma que foi visitada pela luz e agora deseja permanecer nela. O medo é fruto da carência, mas a gratidão é o fruto da plenitude. O medo diz: falta algo. A gratidão responde: Deus já me deu o essencial. É nesse reconhecimento que o milagre se perpetua. São Rafael permanece junto à alma curada, observando o instante em que ela compreende o que realmente aconteceu. A cura emocional não é apenas o alívio do sofrimento, é a transformação da forma como se vê a própria vida. A alma que agradece se torna livre, porque entende que tudo, até o que doeu, foi instrumento de aprendizado e graça. A gratidão ilumina o passado, ordena o presente e abre o futuro. Ela reorganiza a alma sob a perspectiva divina.
O Espírito Santo age profundamente quando o ser humano agradece mesmo antes de ver os resultados. Essa é a fé madura, a confiança que não depende de provas. É a oração que diz: eu te agradeço, Senhor, não apenas pelo que fizeste, mas por quem tu és. Quando essa gratidão brota, ela gera um campo espiritual de proteção. O inimigo, que se alimenta da murmuração e do medo, não consegue habitar onde há gratidão. A alma grata se torna impenetrável às sombras. Diga então em seu interior: Senhor, eu te agradeço por cada noite em que temi e por cada manhã em que me sustentaste. Eu te agradeço por cada lágrima que me purificou e por cada silêncio em que me ensinaste a confiar. Eu te agradeço por ter enviado São Rafael, que curou meu medo e me devolveu a paz do teu espírito. Eu te agradeço porque hoje sei que o teu amor é mais real do que qualquer ameaça. Essas palavras não são apenas expressão, são consagração. Elas fixam a presença de Deus no coração e transformam a memória do medo em testemunho de vitória. São Rafael recolhe suas palavras de gratidão como quem recolhe flores e as apresenta diante de Deus como oferta. Ele sabe que uma alma grata é uma alma curada. A gratidão gera humildade e a humildade atrai nova graça. É um ciclo celestial. Quanto mais se agradece, mais se recebe. Quanto mais se reconhece, mais se é transformado. A alma grata se torna fonte, espalhando ao redor a mesma luz que um dia recebeu. A gratidão também cura o corpo. Ela relaxa o coração, harmoniza a respiração e estabiliza os pensamentos. Aquele que agradece vive em sintonia com o ritmo do Espírito Santo. Ele não se apressa, não teme, apenas caminha no compasso da graça. A serenidade que nasce da gratidão é o sinal visível de que o Espírito Santo habita ali. Agora, olhe para dentro de si e perceba o que mudou. A leveza onde havia tensão, a confiança onde havia dúvida, a amor onde havia medo. Isso é obra de Deus. Reconheça e agradeça. Deixe que a gratidão se torne oração constante. Cada obrigado é uma chama que mantém a luz acesa. E São Rafael continuará a alimentá-la, assegurando que a paz que o Espírito Santo plantou hoje jamais se apague. A bênção final: não tenha medo, Deus está aqui. Quando a alma chega a este ponto da oração, já não é mais a mesma. Algo foi restaurado, algo foi libertado, algo foi profundamente transformado. A presença de São Rafael deixou marcas de luz invisíveis, e o Espírito Santo habita agora onde antes havia inquietação. O medo, que parecia intransponível, foi desfeito pela força silenciosa da fé. A bênção final não é um encerramento, é uma consagração. É o momento em que Deus, através do seu anjo da cura, sela tudo o que foi feito, declarando: nada poderá roubar a paz que eu plantei em você. São Rafael ergue suas asas sobre o seu coração e invoca a bênção divina. A luz verde-dourada que o acompanhou durante toda esta oração se intensifica e cobre você por completo. Essa luz representa a aliança entre a terra e o céu, a união entre a fragilidade humana e a misericórdia divina. Ela entra nos espaços mais profundos do ser e diz a cada parte ferida: não tenha medo, Deus está aqui. E onde Deus está, o medo deixa de ter nome. Essa presença não é apenas espiritual, ela é viva, concreta. O Espírito Santo agora se move dentro de você como rio de paz. Ele refresca, renova, regenera. Você sente a alma repousar como quem encontrou abrigo depois de uma longa travessia. É a confirmação de que o amor venceu. O medo não desaparece pela ausência de perigo, mas pela certeza da proteção.
O coração que sabe que Deus habita em si não teme o que vem, porque compreende que tudo é conduzido pela mão divina. Neste instante, São Rafael pronuncia sobre você uma bênção silenciosa. Que o Espírito Santo guarde sua mente e seu coração em toda situação. Que cada pensamento de medo seja substituído por confiança. Que cada lembrança dolorosa seja transfigurada em sabedoria. Que seu sono seja descanso, suas palavras sejam bênção e seu lar seja refúgio de paz. Que a luz de Deus nunca se apague em você. Essa bênção é um decreto espiritual. Ela permanecerá ativa enquanto a fé permanecer acesa. A partir de agora, onde você andar, levará consigo a marca da cura. Seu olhar carregará serenidade, suas palavras trarão consolo e sua presença será abrigo para outros que ainda caminham em medo. O Espírito Santo o transformou em canal de paz, e São Rafael o acompanhará como guardião dessa missão. O medo que o feriu se torna agora seu testemunho, prova viva de que Deus cura o que parece incurável e restaura o que parecia perdido. Permaneça em silêncio por um momento e sinta. O ambiente mudou. A atmosfera ao seu redor é leve, consagrada. A bênção foi derramada. O céu e a terra se tocaram neste instante. Deus o viu, o ouviu e o alcançou. Esta oração não termina aqui. Ela continua dentro de você. Sempre que o medo tentar voltar, feche os olhos e repita: não tenho medo porque Deus está aqui. E imediatamente o Espírito Santo responderá: estou contigo e contigo permanecerei. Agora, vá em paz. Que São Rafael o envolva com sua luz todos os dias e que a presença do Espírito Santo seja o perfume que acompanha sua vida. Onde há fé, o medo não floresce. Onde há confiança, o amor reina. E onde Deus está, nada se perde.